Os desdobramentos da Operação Carne Fraca. Foram divulgados os nomes dos 21 frigoríficos investigados pela polícia, mas ainda permanece a dúvida sobre os lotes problemáticos, e sobre esse assunto nós já vamos começar o SBT Meio Dia de hoje ao vivo com você, Camila Levin, que tem mais informações. Boa tarde, Udiane. Boa tarde a quem está nos acompanhando. Ao todo, são 21 frigoríficos e essa lista do Ministério da Agricultura foi divulgada nesta terça-feira. No link que está aqui na tela, que é o do site do Ministério da Agricultura, você pode conferir, você que está em casa, a lista completa com o nome dessas indústrias que estão sendo investigadas e também o motivo. A maioria delas está sendo investigada pela polícia pelo motivo de corrupção. Ao todo, são 21 frigoríficos, 18 deles têm sede no Paraná, 2 em Goiás e 1 aqui em Santa Catarina, que é aquela filial da empresa Pecim, que tinha uma sede em Jaraguá do Sul, que está interditada cautelarmente desde sexta-feira. Junto com as informações desta lista, também deveriam ter sido divulgados os lotes dos produtos que foram feitos por essas empresas e que saíram ao mercado com algumas adulterações. Essas informações ainda não foram divulgadas. Eu entrei em contato com o Ministério da Agricultura e eles informaram que isso deve ser lançado ainda hoje no site deles, informando exatamente quais são os lotes, qual é o tipo de carne e também a data de validade. E para esclarecer direitinho para você que está aí em casa, nós fomos atrás do Procon para saber o que vai ser feito em relação aos produtos que já estão no mercado. Dá uma olhada. Segundo o Procon do Estado, a população pode entrar em contato com eles caso encontre algum problema nos alimentos. Eles aguardam os números dos lotes adulterados para iniciar uma força-tarefa para retirar esses produtos de circulação. O Procon vai estar passando ofício circular aos Procons municipais para que eles, em cada região, estejam fiscalizando os mercados e, caso exista algum produto desses lotes danificados, que seja feita a retirada imediata da área de venda. E o Ministério da Agricultura, em parceria com a Polícia Federal, emitiu ontem uma nota à imprensa. Eles reconheceram que houve algum problema de interpretação nos resultados dessa investigação e afirmaram que, a partir de agora, devem atuar de forma conjunta nesta que até hoje é a maior operação da história da Polícia Federal. Dá uma olhada na declaração deles. A nota fala da reunião que aconteceu ontem entre o secretário executivo do MAPA, Elmar Novak, e o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello Coimbra, que teve como objetivo fortalecer a relação entre as instituições e reafirmar o compromisso de ambas em elucidar os fatos investigados. A operação deflagrada na sexta tem como foco a eventual prática de crimes de corrupção por agentes públicos. Embora as investigações da Polícia Federal visem apurar irregularidades pontuais identificadas no sistema de inspeção federal, tais fatos se relacionam diretamente a desvios de conduta profissional praticados por alguns servidores e não representam um mau funcionamento generalizado do sistema de integridade sanitária brasileira. O sistema de inspeção federal brasileiro já foi auditado por vários países que atestaram sua qualidade. O CIF garante produtos de qualidade ao consumidor brasileiro. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Polícia Federal. Boa tarde, Prisco. Boa tarde, Prates. Quer dizer que Ministério da Agricultura e Polícia Federal agora passam a atuar juntos nessa operação. Já deveriam ter atuado juntos, Udiane e Prates, no primeiro momento. Tudo bem que a Polícia Federal até ponderou ao governo que, como investigava fiscais do Ministério, não era possível engajar o próprio Ministério no processo de apuração. Mas, talvez na divulgação, a orientação e o apoio de técnicos não governamentais, porque é aí que sucedeu toda a confusão, foi a comunicação equivocada da Polícia Federal. Aliás, reconhecido esse equívoco na comunicação, não apenas por duas entidades da categoria, mas pelo próprio delegado-geral da Polícia Federal, que ontem foi ao Ministério da Agricultura, não deu declaração na saída, mas depois emitiu uma nota. Nota essa que está sendo enviada, inclusive, a todos os países que estão querendo cancelar contratos de compra de carnes
brasileiras, também catarinenses, nesse momento delicado. Inclusive, ontem o Prates comentou esse assunto, né? O desencadeamento de todo esse trabalho da Polícia Federal, né? Junto à imprensa, como teria chegado ao consumidor, né? Enfim. Manchete. Caderno do Mercado, Folha de São Paulo. Data, terça-feira, 21 de março. Manchete. Polícia Federal rebate críticas à Operação Carne Franca, ou Carne Fraca. Investigadores afirmam que há ainda muito material sob sigilo e que deve haver desdobramentos mais à frente. Não se fresqueiem, não cutuquem a onça com vara curta. E a outra manchete diz o seguinte: para agentes da Polícia Federal, críticas à Operação Carne Fraca é visando a desviar a atenção da corrupção. Há muitos interesses espúrios nesta questão. Agora, o lado fraco de tudo isso somos nós, o povo, que agora, neste momento, estamos com a comida sobre a mesa. O Prates, a gente não pode usar de demagogia no momento desse. Tu vai me perdoar, mas eu estou com depoimentos da Polícia Federal. Essas duas reportagens estão ultrapassadas no gesto praticado pelo delegado-geral da Polícia Federal no Brasil, que foi ontem ao Ministério da Agricultura. Então, isso aí é uma especulação de que pode ter mais coisas. E se tiver, é bom que tenha e que seja investigado. Agora, a gente não pode, no momento desse, estar alardeando ainda mais, porque os reflexos econômicos para o país não é para as empresas, é para o país. Na geração de emprego, Prates. Eu não tenho interesse em geração de empregos ou em poder econômico. Eu tenho interesse na minha saúde como consumidor do produto. Mas nós estamos falando de 2 interdições e 19 outras plantas sendo investigadas de um universo de 4.850 Prates. Então, isso aí é uma discrepância absurda. Não é possível generalizar, nivelar por baixo e colocar todos na vala comum. Isso é uma irresponsabilidade que coloca em xeque a situação econômica do país. Eu vou esperar pelo que está ainda sob sigilo. Bom, olha só, meninos, nesta terça-feira, mais governos estrangeiros decidiram interromper a compra de carne brasileira. México, Suíça e Hong Kong, o maior importador de carne bovina brasileira, suspenderam a compra do produto por tempo indeterminado, né? Por isso que a gente tem um telão que a gente fez aí para o senhor dar uma comentada e mostrar um pouquinho para os nossos telespectadores. Vamos lá, gente? Muito bem, vamos ao telão então, Juliane. Países que restringiram. Que são embargos ainda não definitivos, mas são sinalizações né, que, uma vez concretizadas, né, temos lá Canadá, México, aqui o Chile, na América Latina, América do Sul, União Europeia, Suíça, Egito, Israel, China, Japão, Hong Kong, que é um grande comprador de carne catarinense, inclusive. Então, é uma situação que realmente preocupa muito. Ainda não é uma situação definitiva. Como disse ontem, inclusive, Enori Barbieri, presidente da SIDASC, que foi nosso entrevistado aqui, ele colocou que há uma sinalização de cancelamento, mas ainda não é uma ruptura. Porque a partir do momento que deixa de comprar aqui e passa a comprar de outro país, para reverter para a situação inicial é complicado. Então, o esforço agora dessa semana, primeira, é fundamental para a gente tentar segurar esses contratos de venda de carne, até porque, repito, alguns países, inclusive, estão cancelando a remessa de carnes daqueles frigoríficos que estão sendo investigados, que são em número de 21, no universo, repito, de 4.850. Então, o governador, inclusive, Raimundo Colombo, esteve, ou está ainda. Isso, nós temos até uma imagem. Eu ia lhe perguntar, antes de falar do governador, me veio algo à cabeça de ontem que nós conversamos, e um telespectador mandou um e-mail para nós, por isso que Prates, dizendo assim, se fala muito na economia, preocupação da economia, que vai ter queda na economia, queda no PIB, mas aí a preocupação com o povo, tá certo, tem que falar o povo, ninguém se preocupa com o povo, só com a economia. A preocupação... Então, pelo povo é secundária para alguns segmentos. É o que deixou meio que entender para um telespectador. Mas, Prates, não é secundária. Nesses 21 casos tem que ser investigado e o que tiver que ser tomado de providência, de fechar portas, de lacrar o frigorífico, ótimo. Concordo. Mas a gente não pode, nessa situação desses 21, estender e generalizar para os demais. Concordo tem que pensar no povo, claro que tem que pensar. A saúde pública é indispensável.
Mas a nossa tradição no Brasil, particularmente em Santa Catarina, construída ao longo de décadas, é de uma impecável sanidade animal. Então a gente não pode agora levantar uma lebre sob pena de nós colocarmos em risco todo um segmento que gera emprego e que ajuda a economia a caminhar, né, Prati? Tem 50% de razão. A outra parte é que, de fato, a imprensa tem sublinhado a questão econômica, a exportação, o prejuízo econômico, e é isto que me incomoda, só. Veja bem, não vamos ser hipócritas de não reconhecer que alguns veículos de comunicação estão talvez até exagerando um pouco, talvez pelos seus interesses comerciais, tal, eu concordo contigo, né? Mas eu acho que é preciso observar o componente econômico. O país está numa crise, está tentando sair dela, e se nós desmantelarmos aí essa situação da agroindústria no componente do segmento da carne, isso aí pode dificultar a nossa recuperação. Isso, vamos falar agora do governador. Hoje Muito ele se encontrou, Raimundo Colombo, com o ministro da Agricultura. Agora sim a gente pode voltar à imagem. Esse foi o encontro de hoje pela manhã em Brasília. Blairo Maggi, exatamente, e o Diane hoje pela manhã. O governador foi ontem, ficou hoje, talvez fique amanhã também. E a conversa é justamente porque Blairo Maggi participou ontem de uma série de incursões in loco da Polícia Federal, verificando esses pontos que foram interditados, esses frigoríficos que não estavam cuidando do aspecto sanitário da carne. Então, o governador agora está observando se vai ou não integrar a comitiva brasileira, que poderá percorrer vários países na tentativa de salvar as exportações e o nosso comércio exterior.